É o Gazeta Entrevista, já de volta para o terceiro bloco, no oferecimento da Kia Auto Acre. Você encontra lá na Auto Acre toda a linha de veículos Kia. Olha, você vai trocar de carro, quer comprar um 0 km? Escolha um veículo da Kia, que tem 5 anos de garantia, tecnologia avançada, design moderno e tem um modelo que combina com você. E nesse mês de outubro, ofertas sensacionais na linha Kia, que você encontra na Auto Acre, que fica na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Deixa eu apresentar os meus convidados deste terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Aqui à minha esquerda, o professor doutor Eduardo Marino, que é professor em Física Quântica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pós-doutor em Harvard, membro da Academia Brasileira de Ciência e do Conselho Internacional da Sahaja Yoga. E aqui da minha direita, eu recebo o promotor e secretário-geral do Ministério Público do Acre, doutor Celso Jerônimo. Olha, o Ministério Público do Acre tem um programa voltado para seus colaboradores, que é o programa Viver para Servir. E dentro deste programa, periodicamente, acontecem várias atividades, como palestras motivacionais, por exemplo, tem o evento Café com Palavras, que acontece nesta quinta-feira e amanhã, sexta, e nesse evento acontecem 2 palestras. O palestrante está aqui do meu lado, daqui a pouco a gente vai conversar com ele, mas deixa eu dar primeiro boa noite para o doutor Celso. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo então, bem. Nos fale desses 2 eventos, dessas palestras e desse programa do Ministério Público. Na verdade, o Viver para Servir foi um programa idealizado pelo nosso procurador-geral, doutor Oswaldo Albuquerque, que estava e está preocupado com o bem-estar, não apenas dos servidores, como dos promotores e procuradores. Então é um programa voltado para o público interno, né? Preocupado com o equilíbrio, seja do ponto de vista mental, espiritual, físico, e por conta dessa preocupação ele idealizou o Viver para Servir. E dentro do Viver para Servir existem diversas atividades, e uma delas é esse Café com Palavras que está acontecendo no dia de hoje e amanhã. Cujo palestrante é o professor Eduardo Marino. Boa noite, professor. Boa noite, prazer. Eu vi aqui o tema de uma de suas palestras, deixa eu ver, Ciência, um caminho para a espiritualidade. Quer dizer, é um tema muito abrangente, muito cativante. E o que é que o senhor poderia dizer, professor, para nós aqui, telespectadores? Ciência e espiritualidade, né? São 2 elementos que hoje se constituem um paradigma para a sociedade, que é justamente unir essas 2 pontas. Exato. É possível? Eu acho que a ciência pode nos levar até um passo da espiritualidade. Esse último passo nós temos que dar nós mesmos. Mas a ciência, como ela está interessada em entender o universo que nos cerca, ela acaba revelando que a maneira como esse universo funciona, a maneira como esse universo foi criado, mostra claramente as marcas da espiritualidade por trás de tudo isso. E no dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, o senhor vai dar uma palestra amanhã para servidores públicos, pessoas que trabalham com o público. De que maneira, através da ciência, o ser humano pode encontrar a espiritualidade e, além disso, pode encontrar a paz, a autorrealização? Eu diria, eu vou tentar mostrar que através da ciência você é despertado para a espiritualidade, mas você chega nesse fim através da yoga, é exatamente o que eu quero mostrar. E através desse equilíbrio que você alcança, você pode realizar melhor as suas tarefas, você pode atender melhor as pessoas, você pode, enfim, ser mais eficiente naquilo que você faz. E a yoga? Muita gente não conhece. Poderia conceituar essa palavra para nós? Muitas vezes nós percebemos que o ser humano é mais do que simplesmente esse corpo físico, que essas emoções, que essa mente. Existe um algo a mais que muitas vezes nós não sabemos definir exatamente o que é. O yoga é uma maneira de você estabelecer contato da nossa mente consciente com esse algo mais que a gente não sabe bem definir. Mas yoga significa união, e essa união é exatamente a união da nossa consciência com essa dimensão superior que existe dentro de cada um de nós.
Professor, o senhor tem pós-doutorado na área de física quântica e o senhor traz esse tema ciência e espiritualidade. De que maneira a ciência pode provar que a espiritualidade existe e responder àquela pergunta que o ser humano carrega desde sempre, né? Deus existe? Como provar? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que a ciência não pode provar isso, mas ela pode dar várias pistas de que isso é verdade. A ciência, como eu disse, ela revela que por trás da criação, por trás dos diferentes sistemas que compõem o nosso universo, existe uma mão divina, vamos dizer assim. Mas eu diria que é impossível a ciência provar isso. Ela dá indicações e nós é que temos que dar o último passo nessa descoberta. E isso nos leva a uma outra questão do ser humano, que é a busca da felicidade. Sim. Né? E muitas vezes a gente se depara no dia a dia com pessoas que têm um conhecimento limitado, que têm um baixo grau de instrução, às vezes de uma classe social, né, mais baixa, digamos assim. No entanto, essa pessoa demonstra felicidade, satisfação. E muitas vezes a gente vai para um outro ponto na escala social, pessoas que têm uma condição financeira elevada, têm instrução formal e, no entanto, muitas vezes têm problemas de frustrações pessoais. Como se explica isso, na sua opinião? Exatamente. O que a gente percebe através do yoga é que essa união com a espiritualidade se dá por um contato que independe do grau de instrução, independe do conhecimento que aquela pessoa tem, independe até do nível intelectual daquela pessoa. Porque esse é um processo que se dá além do nível mental. Nós temos um nível físico, um nível emocional, um nível mental e um nível espiritual. Esse processo se dá no nível que está acima do intelecto. Eu vou fazer uma pausa com o senhor, professor, que eu também quero conversar com o Dr. Celso. Dr. Celso, essa é mais uma opção para os colaboradores do Ministério Público ouvirem essa palestra e acrescentarem algo à sua bagagem pessoal, mas esse programa como um todo, na avaliação do senhor, o que ele traz de impacto positivo no desempenho do servidor? Eu tenho por mim que isso nós verificamos por ocasião de uma das nossas reuniões de avaliação e também por conta de uma pesquisa que nós fizemos, nós verificamos que existia, ou estava existindo entre membros e servidores, uma relação que não era uma relação de total confiança, de conflitos internos, que é natural acontecer em qualquer instituição, e que isso estava e vinha prejudicando a atuação do Ministério Público, já que o Ministério Público ele só pode se manifestar, ele só pode ter atividade através dos seus servidores e membros, e que essas relações de desconfiança, ou de desconforto, ou de conflitos, trazia esse tipo de prejuízo para a instituição. Daí porque se pensou exatamente numa nova concepção de vida no trabalho, que foi esse programa Viver para Servir, idealizado pelo nosso Procurador-Geral, como eu já disse, né? A preocupação é realmente trazer uma harmonização dessas dimensões física e espiritual que eu acabei dizendo. Professor, voltando aqui com o senhor, as religiões, elas têm buscado respostas para o ser humano e têm cumprido o seu papel, né? E aí é um tema também muito polêmico. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor avalia o papel das religiões? Hoje em dia, muitas religiões que eram até então tradicionais estão, digamos assim, se esvaziando, enquanto que novas filosofias, outras formas de encarar a vida e a espiritualidade estão surgindo. Esse movimento, como é que o senhor analisa? Pode ser considerado uma evolução da humanidade? Porque, veja só, a palavra religião, ela tem o mesmo significado, no fundo, que a palavra yoga. Religião vem do latim religare, que significa unir. Yoga é união. O que acontece é que as grandes religiões do nosso mundo, embora elas tenham sido fundadas por grandes seres, todas elas se afastaram desse caminho originalmente traçado.
e, no meu modo de entender, elas não conseguiram chegar ao fim a que elas se propunham, por diversas razões que não convém entrar aqui, mas isso explica talvez a busca de outras alternativas que você vê hoje em dia. Resumindo, basicamente eu penso que as grandes religiões do mundo, todas elas, não conseguiram cumprir o seu objetivo de conectar o homem à sua dimensão espiritual. Uma outra questão que também se discute muito, especialmente na nossa época pós-moderna, digamos assim, é o papel da tecnologia na vida das pessoas, né? E até que ponto isso pode ser benéfico ou maléfico para o indivíduo que vive em sociedade, essa tecnologia que avança numa velocidade que às vezes a gente não consegue nem acompanhar. A tecnologia, ela é um subproduto da ciência. Ela é a fruta, vamos dizer assim, que nasce da árvore da ciência básica. A tecnologia, ela, apesar dos problemas que você mencionou, ela ao longo da história tem sido demonstrado que os países que primeiro dominaram a determinada tecnologia se tornaram as maiores potências econômicas e militares do planeta. Isso aconteceu com Portugal, com o domínio da tecnologia da navegação, aconteceu com a Inglaterra, com o domínio da tecnologia da máquina a vapor, a Revolução Industrial, e aconteceu nos Estados Unidos com o domínio da tecnologia dos dispositivos eletrônicos de silício e assemelhados, que produziram a revolução que nós temos da eletrônica. Então, a ciência básica, ela tem esse aspecto de ser uma força profundamente transformadora da nossa sociedade. Na opinião do senhor, né, a gente já domina a tecnologia do transporte, da logística, da comunicação, o senhor citou aí. Como é que o senhor projeta o futuro da humanidade pelo viés da tecnologia? Qual é a nova fronteira? Boa pergunta. Eu acho que a nova fronteira é justamente fazer essa ponte para a espiritualidade, que está no limite, no limite da ciência, eu diria. Eu acho que essa é a nova fronteira. E eu até gostaria de dar os parabéns ao Ministério Público do Acre, está sendo extremamente inovador e avançado, eu acho. Vocês estão na ponta realmente desse processo. Então, doutor Celso, esse programa Viver para Servir tem sido um programa pioneiro que inclusive está sendo premiado, né? O Ministério Público está sendo premiado por essa iniciativa. Exatamente. No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público recebeu um prêmio, seja pelo Viver para Servir, que é o programa Viver para Servir, uma nova concepção de vida no trabalho, ficou em 5º lugar entre os prêmios, entre as práticas, boas práticas praticadas no âmbito do Ministério Público. Também recebemos o prêmio de 3º colocado para o Centro de Atendimento ao Cidadão e o primeiro prêmio, o primeiro lugar, pelo programa Natera. Então são esses 3 prêmios que o Ministério Público recebeu no âmbito do Conselho Nacional, no 5º Congresso Brasileiro de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público, realizado em Brasília. Muito bem. Professor, para a gente encerrar, os horários das palestras e os locais. Então, hoje às 19 horas no Ministério Público e amanhã às 15 horas o Café com Palavras no Ministério Público. O tema da palestra amanhã será Ciência, um caminho para a espiritualidade. Muito bem, eu quero agradecer a presença do professor Eduardo Marino e do doutor Celso, que ambos vieram aqui falar desse assunto muito interessante e deixar aí para você a dica dessas palestras que vão acontecer hoje e amanhã. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Celso, muito obrigado, professor. Obrigado a você. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado também por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje termina aqui. Uma ótima noite, um forte abraço e até amanhã.